Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu quero conversar contigo sobre um tema que eu tenho me aprofundado um pouco mais, que é a reprogramação da microbiota intestinal. Microbiota intestinal essa que já tem um monte de vídeos aqui no canal onde eu explico o que é isso, mas basicamente a microbiota é aquele grupo de micro-organismos. Dentro desses micro-organismos existem vários tipos, mas principalmente bactérias. E essas bactérias, essa microbiota, esses micro-organismos, quando estão em equilíbrio, o nosso intestino também fica em equilíbrio, ou seja, ele fica saudável. E do modo contrário também é verdade. Quando essa microbiota intestinal ela perde esse equilíbrio, o que a gente costuma chamar isso de disbiose, o nosso intestino, todas as funções dele se desequilibram e os processos de inflamação e adoecimento eles acontecem, eles surgem. Eu estava lendo ontem um artigo sobre reprogramação da microbiota intestinal e eu pensei, vou gravar um vídeo sobre isso. É um tema que a gente ainda está bem distante para chegar nesse nível de pôr essas coisas em prática. Mas eu quero te passar o princípio da coisa. Tô aqui com o meu resuminho. Quero falar contigo três coisas. A diferença da microbiota ancestral para a microbiota moderna. Já tem um vídeo aqui no canal que eu gravei semana passada sobre isso, onde eu falei daquele povo de Hadza. Eles vivem um estilo de vida mais tradicional, onde eles comem uma dieta mais ancestral, e isso impacta diretamente na qualidade da microbiota dessas pessoas. Porque a coisa que a nossa microbiota intestinal mais responde é exatamente a comida. Então, tudo que a gente escolhe comer todos os dias em cada uma das refeições é como se fosse um selecionador. Você está constantemente selecionando quais são as bactérias que vão sobreviver no seu intestino, as boas ou as ruins. Se você está comendo uma fruta, uma banana, você está selecionando bactérias boas. Se você está comendo, sei lá, um biscoito recheado, você está selecionando bactérias ruins. Então, o que prevalecer na tua alimentação provavelmente também vai prevalecer na tua vida. E esse eu quero falar. Então, a gente vai fazer aqui uma rápida síntese sobre microbiota ancestral e moderna para você entender o contexto. Mas eu sugiro que você assista o vídeo que eu gravei semana passada. Depois eu vou falar alguns 3 resultados de um estudo que eu li ontem. Esse estudo, na verdade, é um estudo em animal, tá certo? Então, assim, já adianto que a gente não pode pegar esses resultados de estudos animais e transferir para o ser humano, tá bom? Isso é errado. É uma das coisas que eu mais já critiquei aqui na internet. Eu via muitos profissionais de saúde pegando trabalhos com resultados em animais, o que é legal, por quê? Porque trabalhos em animais, eles nos dão um norte. A gente consegue entender o mecanismo de algumas coisas que não dá para fazer em ser humano, inicialmente. Então, eles nos dão um norte, esse tipo de estudo, para quê? Para que depois que a gente tem esse norte, a gente consequentemente possa replicar isso em estudos com seres humanos e depois de replicar com seres humanos, aí sim a gente pode falar, olha só, esse tratamento aqui é eficaz. Se vocês estiverem escutando o barulho de uma furadeira, estão fazendo obra aqui, todos os vídeos isso acontece. Se é a primeira vez que você está aqui, não se assuste, é normal. Toda vida que eu vou gravar um vídeo, alguém liga uma furadeira. Tá certo? Mas vai dar certo que eu vou abafar mais o som e você vai escutar bem. Tá bom? Mas eu vou te trazer esses 3 resultados de animais, não para tu chegar e acreditar que isso vai se aplicar 100% na tua vida, mas é só pra gente entender o mecanismo da coisa e entender o princípio e o que é que a gente pode fazer com as nossas limitações. Tá bom? E é isso que eu vou falar contigo, tá bom? O terceiro ponto é exatamente isso. Cara, é o caminho, são 3 passos básicos que eu já falei aqui várias vezes, mas eu gosto sempre de trazer uma nova perspectiva para a gente reprogramar a nossa microbiota no sentido de melhorar ela, tá bom? Eu acredito que hoje
por conta da nossa alimentação extremamente industrializada, cheia de ultraprocessados, de junk food. Eu acredito que todos nós hoje a gente realmente existe um déficit de bactérias boas. Então a gente tem que procurar isso na nossa dieta para que a gente possa melhorar essa qualidade dessa microbiota, porque consequentemente nosso intestino e o nosso corpo melhora. Mas vamos lá. Primeiro ponto aqui sobre microbiota ancestral e microbiota moderna é o que, pessoal? O ser humano, ele foi passando por várias etapas ao longo da história, de evoluir no sentido de a forma com que a gente se alimenta. Quando a gente era caçador-coletor, o que é caçador-coletor? A gente não plantava nada, a gente não tinha supermercado para ir, é óbvio, e a gente só comia dois tipos de coisa. Aquelas coisas que a gente encontrava, a gente não, que a gente não é dessa época, né? Mas você tá entendendo o que eu quero falar. Aí aqui eu trago aquele povo que eu gravei em um vídeo passado falando que é uma tribo africana na Tanzânia, que em pleno 2025 eles ainda vivem esse estilo de vida. Então esses caras, eles só conseguem comer o quê? Aquilo que eles encontram na floresta, subindo em árvore, pegam fruta, tá andando, vê uma batata aqui, dando bobeira, ele pega. Ele come raízes de árvore, enfim. Ou ele come caça, ou seja, ele come carne fresca. Então, basicamente, a dieta desses caras é composta, percebo, só por comida de verdade. Não tem industrializado na dieta dessas pessoas, certo? Então, o que é que acontece? As chances também de caça, imagina você não caça, né? É óbvio, eu acredito aqui, que quem tá assistindo esse vídeo aqui não caça. Imagina como deve ser difícil você todos os dias conseguir caçar um animal e conseguir comer. Então, não é todos os dias que eles ainda comem essa caça. Então, o que acontece é que a maior parte da comida deles vem de alimentos de origem vegetal, porque é mais fácil. Eles não conseguem caçar um coelho, um boi, sei lá, não sei não. Você quer que esses caras comem ao certo? Não. Um sagui, sei lá. Eles vão ter que apelar e comer vegetal. Então, como esses caras comiam muito, como a gente comia muito no passado alimentos mais de origem vegetal, abre parênteses de novo, eu não tô falando aqui que você precisa ser vegano ou vegetariano. Não tô falando isso, não me entenda mal. Eu só tô falando que a gente precisa repensar a nossa dieta, que a gente tem que de alguma forma inserir mais vegetais novamente no nosso prato, na nossa dieta. Fecha parênteses. Se não é obrigado a ser, eu não sou. Você não é obrigado a ser para ser saudável. A única ideia aqui é que você precisa comer mais vegetais na sua dieta. Tá bom? A gente vai falar isso no final do vídeo. Como é que você faz? Então, como eles comiam muito vegetais, e os vegetais contêm fibras, e as fibras é que são os alimentos da nossa microbiota intestinal, porque existem vários tipos de fibras. Existem fibras que a gente consegue meio que digerir um pouquinho, e tem outras fibras que a gente não digere de jeito nenhum, que a gente chama isso de MACs, que são as Microbiota Accessible Carbohydrates, falando aqui do inglês, né? Por isso que é MAC. Essas fibras são extremamente rígidas e duras, o nosso intestino não consegue processar esse negócio. E elas acabam indo lá para o colo intestinal, a última parte do nosso intestino. E quando elas chegam lá, essa microbiota começa a fermentar. E só quem gosta dessas fibras são as bactérias boas, digamos assim. Então, esses caras, a gente no passado tinha uma microbiota extremamente saudável, porque a gente comia muitas fontes de alimentos que tinham fibra, entendeu? Então é por isso que, se tratando de microbiota ancestral, essa microbiota era muito diversa, era muito rica. Era composta majoritariamente só por bactérias boas. E fermentavam essas fibras. A fermentação dessas fibras geram produtos que são metabólitos finais de fermentação, que eu já falei aqui várias vezes em outros vídeos. Esses metabólitos, como o butirato, eles geram um efeito anti-inflamatório tanto no intestino quanto em todo o nosso corpo. Então era o ideal.
Aí agora vamos falar de microbiota moderno. O que é que aconteceu desde então? O que aconteceu é que a gente foi evoluindo nessa escala alimentar, a gente partiu para a agricultura, partimos para a pecuária, até aí, beleza, sem grandes problemas. Mas quando iniciou o processo de industrialização dos alimentos, aí foi quando o negócio começou a dar ruim. Ou seja, a partir ali da segunda metade do século XX, pós-Segunda Guerra Mundial. Nesse período, 1945, 1950 adiante, é quando a indústria ela começou a produzir em grande escala esses alimentos mais processados. Chegaram as farinhas, como por exemplo a farinha de trigo refinado. Tem um vídeo falando sobre farinha de trigo aqui. O problema que eu acredito hoje não é o glúten pelo glúten, mas é exatamente o processo de refinamento desses grãos. Porque se você for ver de uma forma analítica e racional, o glúten bruto, né, o trigo bruto, perdão, ele é um alimento bom, porque ele tem muita fibra. Mas o problema é quando esse trigo bruto ele vem para a indústria, ele é refinado, processado, aí ele perde todas as fibras e forma essa farinha de trigo integral que é rica em amido, que é um açúcar, entendeu? Mas enfim, então chegaram as farinhas, chegou o açúcar refinado, chegaram as gorduras, e a gente foi começando a inserir na nossa dieta. Então perceba os movimentos que aconteceram. A gente parou de comer mais fibra, porque as fibras foram sendo refinadas, entendeu? E a gente, além de parar de comer fibra, a gente começou a comer outros tipos de elementos, vamos chamar assim, que na verdade selecionam agora bactérias ruins. Então olha só que louco, duas coisas aconteceram. A gente parou, a gente retirou da nossa dieta o combustível que favorece o crescimento de bactérias boas, que são as fibras, e a gente colocou agora na nossa dieta açúcar, por exemplo, farinhas refinadas, por exemplo, que as bactérias ruins adoram isso. Elas se alimentam dessas coisas e crescem. Quando elas crescem, mais do que as bactérias boas, digamos assim, a gente entra nesse estado de desbiose, que é onde as coisas começam a desandar no nosso intestino. Só que esse processo alimentar, ele foi piorando ao longo dos tempos. Por exemplo, os processados da época lá de 1945, 1950 não eram tão ruins quanto os processados de hoje, se você for parar para pensar. Os processados de hoje, além de ter as farinhas e tudo mais, o açúcar, agora a gente tem aditivos, isso não tinha antes, isso não tinha há décadas atrás. Agora a gente tem emulsificante, por exemplo. Emulsificante é um negócio que piora muito o nosso intestino porque ele afina a camada de muco que protege o nosso intestino, isso quebra a barreira intestinal e a inflamação acontece. A gente agora tem os adoçantes artificiais, sacarina, sucralose e aspartame, que não tinha antes. Então, os corantes que chegaram. Então, assim, se era ruim antes, em 2025 que a gente está, é ainda pior. Então, o alimento que era processado, ele foi evoluindo até formar o que a gente chama de hoje de ultraprocessado, ou seja, é um negócio extremamente artificial, onde a matriz desse alimento formado, a gente nem sabe como é que isso acontece na indústria. Inclusive, isso me lembrou uma palestra que eu estava vendo uma vez de um cara no YouTube, o Michael Pollan, que ele falava assim, quer comer bem? Coma apenas aqueles alimentos que você sabe de onde veio. Você sabe de onde vem uma banana, você sabe de onde vem uma carne, que é do animal. Você sabe de onde vem um alface, que é do campo. Agora, por exemplo, um biscoito, a gente não sabe como é que esse negócio é formado ao certo. Sorvete, a gente não sabe. Eu falo pra tu, como o sorvete é formado? Tu não sabe as etapas de produção. Então, esse ultraprocessado, ele é exatamente isso. A gente não entende direito como ele é formado, mas ele é formado por vários ingredientes de péssima qualidade, com vários aditivos, com matéria-prima pobríssima, e cria esse alimento que a gente chama de ultraprocessado, que é péssimo para a nossa microbiota e para o nosso intestino. Então, ó, perceba que uma coisa acompanha a outra. A gente foi piorando a nossa alimentação, e à medida que a gente foi piorando a nossa alimentação, essa microbiota ancestral, que era rica, diversa e tudo mais, ela também foi piorando, ela foi evoluindo negativamente. Então, uma coisa acompanha a outra. O que você come,
acompanhe a qualidade da sua microbiota. Eu ia fazer aqui um gráfico com os dedos, tô ficando doido. Deixa pra lá. Mas só pra tu entender que o que mais impacta a qualidade da tua microbiota é o que tu come. O que nos leva, então, a esse estudo que eu quero falar pra ti, que eu repito, foi um estudo em animal. Eu vou deixar o link aqui abaixo desse estudo. E o que é que eles fizeram nesse trabalho? Eles quiseram avaliar qual era o impacto dessa microbiota quando a gente retira essas fibras. O que é que ela acontece com com o intestino desse animal e com as próximas gerações desse animal, o que é interessantíssimo. E a gente pode entender esse princípio que pode estar acontecendo com a gente. Repito, não é uma certeza porque é em trabalho animal, mas dá uma pista do que pode estar acontecendo com a gente. Então eles pegaram dois grupos de animais, ratinhos, camundongos. Eles colocaram um grupo high max, né, que é exatamente essas fibras fermentáveis pela microbiota. Então esses animais passaram o estudo inteiro desse grupo 1 comendo essas fibras na dieta, como é, por exemplo, com essa dieta ancestral, digamos assim. Já o outro grupo, pessoal, eles começaram também a comer muita fibra, mas no meio do caminho eles retiraram as fibras, caíram, retiraram todas as fibras. E depois eles inseriram de novo as fibras. Então foram 3 movimentos nesse segundo grupo. Eles comeram muita fibra, pararam de comer por algumas semanas e depois voltaram. O que é que aconteceu? 3 resultados aqui rapidinho para tu entender. O grupo 1, que é esse que sempre comeu essas fibras, esses MECs, eles acabaram tendo a microbiota preservada, não perderam espécies. Saudável, 100% saudável, microbiota, tudo ok. Já o outro grupo, eles também começaram comendo muita fibra, então estava tudo ok. Na medida que eles pararam de comer fibra, a queda foi muito brusca. Como eu falei para vocês no início desse vídeo. Por quê? Porque ele retirou aquele negócio que é o principal combustível, o principal alimento dessas bactérias. Então essas bactérias caíram muito mesmo, perderam, se não me falha a memória, que eu não anotei aqui o percentual, mas eu acho que foi mais de 60%, se não me falha a memória, tá lá no artigo, das espécies de bactérias, ou seja, foi uma queda muito grande, tá bom? E aí aqui é outro ponto interessante. Quando eles voltaram a comer fibra, aí esse é o ponto mais intrigante de todos. Eles não conseguiram recuperar novamente o seu estado anterior da microbiota. Entendeu aí o que eu quis falar para ti? Não foram 3 movimentos? Comeram muitas fibras, aí a microbiota estava boa. Parou de comer fibra, a microbiota ficou ruim. Aí eles reinseriram as fibras de novo, eles voltaram a comer fibra, mas as bactérias não conseguiram subir de novo. Subiram, mas assim, foi uma melhora parcial de 50%. Não é o número exato, é só para tu entender. Então, nem mesmo dando fibra de novamente, esses animais conseguiram recuperar aquela microbiota intestinal anterior, naquele estado anterior. O que é muito alarmante. O que é que isso significa, então? Pode significar, na verdade, na nossa vida, né, como seres humanos. A gente nasce com microbiota saudável, a depender do tipo de parto, se você foi amamentado e tudo mais. E se você passa muitos anos comendo mal, sem comer fibra, só alimentos de baixa qualidade, aí você vai perdendo essas bactérias boas, e se você em um momento decide mudar a tua dieta, decide mudar a tua alimentação, que é o que eu tento fazer aqui com esses vídeos, tu vai recuperar a tua microbiota, mas não é 100% como era antes. Entendeu? Eu não tô falando isso aí pra te desestimular e pra que você chute o pau da barraca. Não é isso. A gente tem que fazer esse movimento independentemente de não ser uma melhora de 100%. Mas é só pra você ver como as marcas, elas são tipo cicatrizes, que isso provavelmente vai perdurar durante toda a nossa vida. Então, o grande problema é que a gente come muito mal e em um dado momento da nossa vida, quando as doenças aparecem, quando os problemas aparecem, a gente, agora eu vou me alimentar bem. Só que é meio que tarde demais, entendeu? Para a maioria das pessoas. Elas não vão conseguir se recuperar 100% como eram antes, porque demorou tempo demais, foram muitos anos agredindo o nosso corpo com falta de fibra, com ultraprocessado. Entendeu? Então isso é muito preocupante, né? Então olha só, a recuperação, mesmo com inserindo fibras, foi de
foi parcial, de 50%, digamos assim. Eles não conseguiram recuperar de volta aquela mesma qualidade de antes. O outro resultado aqui, que é o penúltimo, é que eles depois pegaram esses animais e fizeram com que eles tivessem ninhadas, filhotes. Então, o primeiro grupo que comia muita fibra, ele teve ninhadas até 4 gerações. 4 gerações é o que? Tá aqui o ratinho, aí ele teve 4 gerações à frente. Então, ele é o que? É tataravô, sei lá. Enfim, só para tu entender o que eu quero falar aqui. Então, eles perceberam que as gerações, os filhos, os netinhos, os bisnetos. Depois de bisneto é o quê, hein? Me ajuda aí, sei não. Mas enfim, eles acompanharam a qualidade, a microbiota não mudou muito. Então, esses animais que comeram muitas fibras, as gerações foram passando e a microbiota desses animais meio que se assemelhou à dos seus antepassados. Já a microbiota intestinal do outro grupo que comeu baixa fibra, que tentou recuperar e não deu certo, durante essas 4 gerações a tendência foi de piora. Ou seja, a primeira geração já foi pior do que o pai. Aí a outra geração já foi pior do que... Enfim, tá entendendo o que eu quero falar? Então, a cada geração que foi passando, essa microbiota foi ficando mais pobre, com menos bactérias boas, com mais bactérias ruins. Então, isso significa que, de alguma forma, como é que eu posso te falar isso? Que é até difícil da gente entender isso na prática, mas de alguma forma, assim, o meu filho, se eu comer bem, se a minha esposa principalmente comer bem, porque é a minha esposa que transfere, e a mulher que transfere as primeiras bactérias, digamos assim, para a criança. Então, se eu e minha esposa a gente tem uma microbiota ruim, é muito provável que o nosso filho também vá ter. E os nossos netos também, e assim por diante. Mas do contrário, se eu e minha esposa a gente tiver uma microbiota saudável, a gente come fibra, a gente come bem, então isso vai fazer com que o nosso filho tenha uma microbiota saudável também e as próximas gerações também tenham uma microbiota saudável. Obviamente, se eles continuarem também comendo fibras, né? Então isso nos leva a pensar um ponto prático, é que, cara, imagina o que então aconteceu, sei lá de quantos milênios atrás até hoje, o tanto de bactérias boas que a gente não perdeu durante esse processo. Que naquele, né, trabalho do vídeo anterior que eu gravei desse povo de Hades, eu até falei para vocês que eles viram que existiam espécies de bactérias nesses povos que não existem mais, por exemplo, em sociedades modernas. Então esses povos indígenas lá da África têm espécie de microbia, de bactérias boas que você, a gente não tem mais. Isso foi extinto. A gente pode comer a fibra que for, que não vai mais aparecer. Tá entendendo? O que nos leva ao resultado 3, para finalizar. Eu coloquei aqui, inserir espécies que faltam. Então, o que é que eles fizeram? Eles pensaram, será que ainda assim, nessa quarta geração, dá pra gente voltar ao estado anterior? Então, com as fibras não dá. Então, o que é que eles fizeram? Eles fizeram o que a gente chama de transplante de microbiota fecal. Ou seja, eles tiveram que inserir no intestino desses animaizinhos as espécies que foram extintas, né, da microbiota com essa péssima alimentação que eles foram vivendo, digamos assim, com baixas fibras. Então, esses animais da quarta geração, que foi o pior resultado, quando eles inseriram novamente as bactérias que já não existiam mais no intestino deles e deram fibras juntas, então isso meio que fez com que esses animais retornassem agora sim àquela microbiota ideal novamente. Não sei se ficou claro, mas para tu entender, só foi possível fazer a reprogramação da microbiota intestinal. Esse é o ponto mais importante do vídeo. Só foi possível ocorrer essa reprogramação quando eles deram não só a fibra, mas também deram as bactérias que eles perderam, que é tipo probiótico, mas não é da forma que a gente toma suplementando. É através de é um método lá, entre aspas, cirúrgico, é um procedimento. Então, assim, com os seres humanos, com a gente trazendo para nossa vida, a gente ainda não consegue, não existe ainda um método que a gente consiga fazer esse processo de reprogramação dessa microbiota intestinal. Eu acho que
em um momento a gente pode ser que consiga chegar a esse ponto. Talvez. Mas eu ainda acho que vai demorar muitos anos. Mas o que é que a gente pode fazer hoje baseado nesse estudo aqui, que repito, é em animal, mas vamos pegar o princípio desse negócio e vamos tentar trazer algum tipo de lição para a nossa vida prática, que não vai resolver todos os nossos problemas, não vai fazer a nossa microbiota intestinal ser perfeita como era antes, porém vai melhorar muito ela. E isso pode garantir muito mais saúde nos próximos anos da nossa vida, das nossas vidas, do que se a gente não fizer nada, que é muito pior. Então são três coisas. Primeiro ponto é desmamar o máximo possível os ultraprocessados da nossa vida, tá certo? Então, cara, dentro do que é possível, nem que seja de um por vez, eu já até gravei um vídeo sobre isso também. Tem pessoas que vão ter um movimento mais radical e conseguem, e outras pessoas que vão precisar de um tempo para ir se afastando dessa comida mais industrializada, entendeu? Eu sou mais ou menos desse grupo aqui. Porque se eu banir tudo de uma vez, não que eu coma muito, mas hoje eu como bem menos, na verdade, mas se eu comesse muito e fosse banir tudo de uma vez, eu não ia aguentar, entendeu? Porque é difícil, esse negócio vicia o nosso paladar. Então eu acho que é mais prudente e talvez, porque se a gente quer uma mudança no longo prazo, a gente não quer uma mudança de 30 dias para depois tu cair de novo na mesma coisa. Eu acho que no médio e longo prazo é melhor você ir eliminando um por vez. Se você gosta muito de Coca-Cola, sorvete e biscoito, começa com a Coca, sei lá. A partir de hoje vou diminuir o meu consumo de Coca-Cola. E você vai perseverar em relação a isso. Vai chegar um momento que você não vai sentir tanta falta. Que vai ser uma espécie de uma exceção. Você tá no aniversário, aí você, só tem Coca pra beber. Beleza, vou beber uma vez na vida. Mas o importante é tirar isso da tua rotina, que isso vire no máximo uma exceção. Então o primeiro ponto é tentar fazer esse movimento de evitar todos os ultraprocessados da nossa dieta. O segundo ponto é a gente voltar a comer mais comida de verdade, que eu já falei várias vezes aqui, mas principalmente comer mais comida que tenha fibra. Você pode fazer seis tipos de grupos, 6 caminhos para você comer mais fibra. Fruta, caminho 1. Vai comer alguma fruta que tu gosta, insere na tua rotina, nem que seja uma fruta. Vegetal, 2. Também, cara, tu vai ter que inserir, nem que seja um vegetal, leguminosas, como por exemplo, feijão, grão de bico, enfim, vai ter que inserir. Grão integral, como por exemplo, aveia. Ao invés de comer a farinha de aveia, que é a farinha refinada, come o grão inteiro da aveia. Ou come o farelo da aveia, enfim. Oleaginosas, 5. Castanha, amendoim, não é pra comer amendoim de chocolate, não, é amendoim normal. Pistache, sei lá, e a outra são sementes, que é tipo chia, linhaça. Então, dentro dessas 6 possibilidades, vai começando por aquilo que tu mais gosta, que é o mais fácil. Eu gosto de banana, vai uma fruta. Eu gosto de tomate, vai um legume. Eu gosto de feijão, vai um leguminosa. Eu gosto de aveia, vai um grão integral. Eu gosto de semente, vai uma chia. Eu gosto de castanha, vai uma oleaginosa. Pega esses 6 elementos e bota na tua dieta aí, de alguma forma. Tá bom? E o último é tomando algum tipo de probiótico. Lembra que eu falei aqui no resultado desse último resultado desse estudo, que eu falei que só foi possível restaurar quando eles fizeram esse transplante da microbiota fecal? Não dá para fazer isso aqui na vida prática ainda com a gente. Mas a forma com que a gente tem de inserir no nosso intestino novamente bactérias boas é através de probióticos, ou seja, ou suplementos de probióticos. Eu tenho muitos vídeos aqui falando sobre suplementação, não é também tão simples, não é sair por aí comprando qualquer tipo, mas isso é uma forma, e a outra forma é comendo alimentos fermentados, como por exemplo, iogurte natural, chucrute, kimchi, entre outros alimentos que são fermentados, porque esses alimentos eles contêm probióticos, contêm bactérias boas. Então, a gente tem que fazer mais ou menos esses 3 passos para a gente restaurar e reprogramar nossa microbiota, não como era antes. Porém, dá para melhorar muita coisa, tá certo? Então é isso, pessoal. Eu espero que esse vídeo tenha ficado claro.
Abrindo aqui um pequeno parênteses, eu tenho uma consultoria nutricional onde eu atendo pacientes que têm problemas intestinais ou não, que querem simplesmente melhorar a saúde do seu intestino. Nessa consultoria vai ser o primeiro passo para você comer mais comida de verdade, melhorar a tua microbiota intestinal, adentrar em uma dieta com caráter mais anti-inflamatório. Se você tem interesse, clica aqui no link abaixo que eu vou te explicar, certo? Qualquer dúvida, quer fazer um comentário, deixa aqui abaixo, eu vou te responder. Um abraço e até a próxima, a gente se encontra.